Olá, bem-vindos à revista semanal de Ciência, Meio Ambiente e Tecnologia da DW Brasil. Vacinação anti-Covid no Brasil. Como anda a campanha e quais erros o país cometeu? O que se pode esperar das próximas semanas? Conversamos sobre esse assunto com o doutor em microbiologia, Átila Yamarino. Máscaras usamos, jogamos fora e onde elas estão indo parar? E ainda os superpoderes dos morcegos que queremos entender. O biólogo e doutor em microbiologia Átila Yamarino, desde o começo da pandemia, vem explicando de forma didática aspectos complexos da Covid-19. E a vacinação é mais um deles. Por isso, a gente convidou o Átila para uma entrevista. Ele falou sobre alguns avanços e erros da campanha de imunização no Brasil. A vacinação brasileira, numericamente, parece muito bem. Nós realmente já demos mais de 60 milhões de doses de vacinas, o que é muito, isso é muito importante, mas ela tem grandes falhas dentro e fora do programa de vacinação. A grande falha dentro do programa de vacinação vem em grande parte por conta da falta de doses, porque o Brasil não se mobilizou para garantir um volume de doses que permitiria a gente ter uma boa campanha de vacinação em 2021. Então, o que acontece é que começa a se criar barreiras que são bem intencionadas, têm uma importância, mas que atrapalham o processo de vacinação. Então, por exemplo, grupos prioritários são os idosos, são as pessoas que têm essa ou aquela condição de saúde, são as pessoas que têm essa ou aquela profissão, mas aí para a condição de saúde você precisa apresentar diagnóstico, para aquela profissão você precisa apresentar o diploma. Tudo isso vai criando uma série de entraves, e não só são entraves que atrasam o programa de vacinação, como são entraves que acabam gerando uma desigualdade na distribuição de doses de vacina. Então, quando eu priorizo as pessoas mais velhas ou as pessoas com capacitação profissional ou as pessoas que têm um diagnóstico de uma certa condição de saúde, o que acontece é que eu estou excluindo da vacinação as pessoas mais pobres, ou as pessoas com menos atendimento, ou menos infraestrutura, ou com menos longevidade, que no Brasil são os mais pobres, que infelizmente são os mais atingidos pela doença. Então, quando a gente vai ver a distribuição de vacinas e de Covid, elas geralmente são opostas. A vacina é muito distribuída em regiões onde as pessoas têm uma sobrevivência maior, onde elas têm mais profissões, têm um índice de desenvolvimento maior, e a Covid atinge muito mais a população que está em regiões com menos infraestrutura, com menos desenvolvimento e por aí vai. Então, isso vira um aspecto muito cruel da vacinação. Se eu, por exemplo, for vacinar só por critério de idade, eu estou deixando de lado negros, homens, que vivem muito menos, que não chegam aos 80 anos, principalmente no Brasil. Então, gera essas desigualdades. E a falta de doses de vacina e o programa irregular, conflitos com o país que fornece as doses, que é a China, problemas com a falta de suporte a Butantan, Fiocruz, que são os maiores produtores e distribuidores de doses aqui no Brasil, ou envasadores de doses por aqui, geram um conflito com a agenda de segunda dose. Então o Brasil teve muito problema para planejar a segunda dose para as pessoas por conta de grupos de prioridade, por conta de disponibilidade de doses, e isso faz com que deixemos de vacinar as pessoas que poderiam receber a primeira dose, a gente acaba acumulando muitas doses em estoque que não são usadas, ou melhor, que demoram para ser usadas mais do que precisava, e ficamos com muita gente que só tomou uma dose e não está, de fato, protegida pela vacina como poderia estar, mas achando que está, e se expondo. É o pior dos dois mundos. Você vacinou, mas não o suficiente para proteger. Então a pessoa tem a falsa sensação de segurança da proteção, mas não tem acesso à proteção que deveria ter com a vacina. Isso dentro do aspecto da vacinação. Fora da vacinação, o que os países que vacinaram muito bem e contiveram a doença fizeram, como Israel, Estados Unidos, ou Israel, Reino Unido e a Alemanha também, foi segurar o vírus enquanto acelera a vacinação. Então você segura os casos, faz um fechamento, faz lockdown, faz controle, rastreio de contatos e por aí vai, enquanto se vacina muito. E aqui no Brasil nós não estamos contendo a doença. O fechamento não foi o suficiente para diminuir o número de casos, ainda estamos num patamar de 2.000 mortes por dia, apesar de já ter vacinado
pelo menos com a primeira dose, quem tem mais de 70 anos, que são os mais vulneráveis. Então a doença ainda está circulando muito por aqui. E isso é um problema porque aí muitas pessoas que não tomaram a segunda dose, ou muitas pessoas que ainda nem foram se vacinar, mas já poderiam estar sendo vacinadas, acabam se expondo e pegando Covid, quando por uma questão de muito pouco tempo já poderiam estar protegidas. O Atila explicou ainda por que não devemos ter qualquer receio em relação a esse ou aquele imunizante oferecido na campanha de imunização. Para a população geral, eu, você e todo mundo que pode se vacinar agora, não tem motivo para ter receio. Porque, felizmente, os órgãos de saúde nacionais e mundiais já tiveram esse receio por nós. Então, a gente tem um histórico em pandemias passadas de vacinas que foram desenvolvidas rapidamente e acabaram apresentando problema quando foram distribuídas. Essa lição foi aprendida e os órgãos de saúde têm sido muito restritos mundialmente hoje a respeito de que vacinas eles aprovam e como eles acompanham essa vacinação. Então, quando a gente vê, por exemplo, autoridades de saúde europeias suspendendo a vacinação de vacinas de vetor viral, vacinas que usam um vírus para levar um pedaço do coronavírus, como Janssen, que é a Johnson Johnson, AstraZeneca e por aí vai, quando elas suspendem a vacinação com esse tipo de vacina para investigar efeitos adversos, elas estão sendo muito precavidas para garantir que só estão distribuindo vacinas que são seguras. O risco para a população como um todo, por que eu digo que a gente não precisa ter receio? Porque a chance desse tipo de efeito adverso, onde ela existe, é muito baixa. É muito mais baixa do que nós consideramos tolerável e aceitável, por exemplo, para anticoncepcionais. O efeito adverso mais comum dessas vacinas de vetor viral foi a formação de trombose e coágulos, que aconteceu em algumas pessoas em milhões de doses distribuídas. Primeiro, é ótimo que nós já vimos milhões de doses distribuídas e algumas pessoas só com esse tipo de efeito adverso. Isso é um nível de segurança fantástico e mostra que o processo funciona. Segundo, para quem toma essa vacina, esse risco é realmente pequeno. Em países que têm várias vacinas disponíveis, vacinas sobrando, doses garantidas e compradas, você pode até remanejar e garantir que certas vacinas vão para certos grupos de maneira que minimiza o risco desse tipo de efeito adverso. Mas, como um todo, o risco é baixíssimo. Nós já admitimos como aceitável um risco muito maior para outros procedimentos, como o uso de anticoncepcional, que também gera trombose. Então, se as pessoas não têm receio de tomar anticoncepcional, elas também não precisariam ter receio de tomar uma vacina que é muito mais segura do que isso. Mas como a gente está vendo essa epidemia também de informação, das pessoas se informando, sabendo o que está acontecendo e acompanhando, pela primeira vez, fabricantes de vacina fazem parte do vocabulário das pessoas, eficácia faz parte da discussão do dia a dia e por aí vai, acaba que esse excesso de informação também gera uma certa insegurança a respeito de coisas que são corriqueiras e que já foram planejadas, pensadas e garantidas pelos órgãos de saúde como controladas. Não existe deixar a doença solta sem amarras. A gente sempre tem que fazer algo, sempre tem pelo que fazer. Ano passado, em outubro, novembro, nós tínhamos passado por uma onda, parecia que a doença tinha ido embora e eram por volta de 150, 170 mil óbitos. Se a gente naquela hora falasse, bom, já foi, não tem mais o que fazer, a gente viu o que vem em seguida. Se nós tivéssemos feito o suficiente para controlar o vírus nesse momento que ele estava em baixa, tivéssemos implementado testes, rastreio de contatos, controle de fronteira, acompanhamento de pacientes e por aí vai, não teríamos visto a morte de mais 300 mil pessoas de lá para cá. A mesma coisa agora. Parece que a situação está perdida, foram 460 mil vidas, 460 mil vidas até o momento que a gente está gravando aqui, 460 e alguma coisa, mil vidas perdidas oficialmente, registradas, tem mais vidas ainda que não foram registradas, que foram perdidas, mas tem espaço para muita gente ficar doente ainda. Então, por mais que a gente esteja vendo os casos subindo, fazer teste, rastreio de contatos, e agora, no meio da coisa, fechamento, porque manter as pessoas isoladas é o que impede a formação de novos casos, é fundamental para a gente não ver mais problema. Então, parece que a gente já passou por muito, porque a gente passou, mas ainda tem muito chão pela frente e tem muita coisa que pode dar errado se a gente não fizer esforço agora para conter a doença. Se você quiser assistir a íntegra da conversa, está disponível no canal da DW Brasil no YouTube, é só ir lá e conferir. Estamos em plena pandemia e as máscaras ainda são extremamente necessárias.
A gente usa e em algum momento, mesmo as que podem ser reutilizadas, a gente joga fora. Para onde está indo todo esse lixo? Este é o mar das Ilhas Soco, a poucos quilômetros de Hong Kong. Ele está assim sujo há muito tempo, mas desde o início da pandemia, um novo tipo de lixo é encontrado aqui: máscaras. E agora temos que lidar com isso também. Por causa do coronavírus, todas essas máscaras estão chegando agora às praias. Quando eu olho para essas imagens, me pergunto: essas máscaras que usamos todos os dias são ruins para o planeta? E por que tantas delas acabam no mar em vez de serem descartadas corretamente? O que realmente acontece? As máscaras descartáveis, ou mesmo as luvas de látex que as pessoas estão usando agora por causa da pandemia, são lixo descartável residual. Por quê? Por serem lixo higiênico, já que os materiais foram usados. Eles não servem para reciclagem. Esses materiais devem ser descartados como lixo residual e incinerados. Ok, mas infelizmente nem todas as máscaras são incineradas e algumas acabam no mar. Isso é perigoso para os animais marinhos. E de que material são feitas as máscaras? Para descobrir, eu comprei uma máscara PFF2 em uma farmácia, mais uma em um supermercado em Berlim. Também comprei outros 2 tipos de máscaras online. Depois enviei todas para um laboratório têxtil. Lá poderemos saber do que são feitas essas máscaras e o quão perigosas elas podem ser para o meio ambiente. Depois de 2 semanas, os cientistas têm os resultados. A boa notícia é que as máscaras não fazem mal para a saúde dos humanos, mesmo se usadas por 8 horas no trabalho. No entanto, as coisas não parecem muito boas para o meio ambiente. Se você apenas jogar máscaras na natureza, isso não terá um dano imediato. O problema é que as máscaras são feitas de algumas substâncias como o polipropileno, que leva muito tempo para se decompor na natureza. Esse é o grande problema. Por isso, sempre devemos descartar as máscaras de maneira adequada. Se todos jogarem suas máscaras na floresta, elas permanecerão lá por muito tempo. O polipropileno se transforma em microplástico, que torna as máscaras perigosas para o meio ambiente. Pesquisadores marinhos encontram cada vez mais máscaras na costa de Hong Kong. Segundo eles, cerca de 1,5 bilhão de máscaras foram parar no mar somente em 2020. Temos que reduzir o uso único, isso é o mais importante. E também depende dos governos, de como eles descartam o lixo. Aqui em Hong Kong, as latas de lixo na rua têm aberturas muito largas em cima. As pessoas jogam as máscaras ali e pensam que estão fazendo a coisa certa. Mas as máscaras voam, indo parar nas ruas, no esgoto e depois nos oceanos. Todos devem ajudar a prevenir isso, os governos, mas também cada um de nós. It's a joint effort. It needs to be on the government level as well as individuals. O uso de máscaras não vai desaparecer das nossas vidas tão cedo. E já existem muitas delas no mar. No entanto, nós, humanos, podemos evitar que ainda mais máscaras cheguem até os oceanos. A gente vai para um intervalo rápido e volta em instantes. Até já. Futurando está de volta aqui do estúdio da DW na Alemanha. Essa é a sua revista semanal de ciência, meio ambiente e tecnologia. No começo da pandemia, foi levantada a hipótese de que os morcegos teriam sido os hospedeiros intermediários do SARS-CoV-2. Continua sendo uma hipótese, assim como muitas outras. Fato é que os morcegos são mesmo animais meio misteriosos, mas com superpoderes que nós humanos estamos tentando entender. Eles voam silenciosamente durante a noite. Têm uma vida incrivelmente longa e mesmo os vírus mais perigosos não fazem nada com eles. Os morcegos têm superpoderes que nem em sonho os humanos teriam. Se tem um animal que encontrou o segredo para sobreviver, foi o morcego.
Há muito tempo, cientistas tentam desvendar esse segredo. Agora, eles deram um grande passo à frente. Os superpoderes estão nos genes. Ao comparar o genoma dos morcegos, conseguimos descobrir mais sobre como eles conseguem conviver com vírus que são mortais para outras espécies. Isso poderia nos ajudar a desacelerar o processo de envelhecimento humano e acabar com algumas doenças. E mesmo assim, a imagem dos morcegos não é a das melhores. Já muito antes da pandemia de coronavírus, eles eram culpados por transmitir vírus perigosos, como o da raiva. Será que esse nosso medo é justificável? Em Klebar, na Alemanha, um grupo da organização ambiental NABU está se preparando para uma excursão. Eles querem ver os morcegos de perto. Perto daqui, há um local com muitos deles. Eu acho incrível. Você nunca os vê direito, só à noite. São animais envolvidos em mitos. São misteriosos e só saem à noite. É o que torna isso incrível. Por enquanto, ainda está muito claro para observar morcegos. Por isso, Petra ainda tem tempo para conversar e acabar com alguns mitos sobre esses animais. Ela é especialista na proteção de morcegos para NABU, na Alemanha. Petra geralmente é confrontada por pessoas com medo. Muitas pessoas acreditam que vão pegar raiva se o morcego voar perto delas. E isso definitivamente não é verdade. Você só é infectado se um animal desses te morde. Outras pessoas acreditam que quando os morcegos voam, a saliva deles pode cair em um copo quando você está à tarde no jardim. E assim você se infecta com raiva. Muita gente tem um medo profundo. Mas é preciso mesmo ter medo? Como os morcegos toleram um vírus tão bem e os humanos morrem de medo desses vírus? No Instituto Max Planck de Dresden, Michael trabalha em conjunto com um grupo de pesquisa internacional para decifrar o genoma de 6 espécies de morcego e encontrar pistas sobre mudanças nos genes. Olhamos todos os genes que apareceram durante a evolução dos morcegos e achamos alguns que têm uma função antiviral e atuam contra a reprodução dos vírus nas células. Mas isso não é tudo. Os cientistas também descobriram que os genes que estimulariam reações inflamatórias no corpo simplesmente desapareceram. Para os pesquisadores, essas 2 adaptações genéticas contribuem para que os morcegos consigam controlar melhor o sistema imune. Eles são mais resistentes contra patógenos, e esse não é o único superpoder deles. Os morcegos conseguem viver por muito tempo em comparação com outros mamíferos. Normalmente, a regra é: quanto mais pesado o animal, maior a expectativa de vida. O leirão pesa cerca de 35 gramas e pode viver até 6 anos. Já o elefante africano pesa cerca de 6 toneladas e pode viver até 70 anos. Agora, a exceção. O morcego de bigodes pesa apenas 10 gramas e pode viver até 41 anos. Uma expectativa de vida bem alta. Os cientistas fazem uma conexão direta com o fato de que os morcegos são os únicos mamíferos que conseguem voar ativamente. A habilidade de voar permite que eles fujam da maioria dos predadores. Isso diminui as taxas de mortalidade. E, por outro lado, para poder voar, o peso máximo é restrito. Se você juntar esses 2 fatos, faz sentido, do ponto de vista evolutivo, aproveitar a vantagem para se reproduzir ao máximo. E para isso, eles precisam estar em forma e com saúde até a velhice. A maioria dos morcegos tem um filhote por ano, mas com uma expectativa de vida longa, isso se transforma em muitos filhotes por animal. A excursão chegou ao destino. Os aparelhos de localização são desligados. Está começando, acima de nós, estou ouvindo.
Fascinação e medo geralmente estão conectados. Os morcegos são os únicos animais na Alemanha que ainda podem transmitir raiva. Mas o risco de se infectar é grande? Os morcegos nunca iriam atacar uma pessoa, eles mordem quem toca neles. Essa é a única maneira que isso poderia acontecer, porque os morcegos não conhecem isso. Com uma toalha grossa ou com luva já não tem problema. O risco de transmissão na Alemanha é muito pequeno. Morcegos não são monstros que espalham vírus, e sim criaturas com as quais ainda podemos aprender muito. Michael e os colegas dele querem agora decifrar todo o genoma dos morcegos. Esperamos que, ao ter esse conhecimento, possamos ajudar na luta contra doenças como câncer e desacelerar o processo de envelhecimento. Até lá, ainda há um longo caminho. O morcego não revela todos os seus segredos assim tão facilmente. A gente falava no começo do programa sobre a vacinação anti-Covid e um dos imunizantes mais eficazes foi desenvolvido com a ajuda de uma startup alemã, a BioNTech, em parceria com a americana Pfizer. A BioNTech é uma empresa que exemplifica a importância de se investir em ideias ousadas, miradas no futuro e que podem dar um retorno robusto. Uma vacina promissora e um negócio gigante. Os primeiros investidores da BioNTech viram o dinheiro se multiplicar. Um deles atuava em nome de um fundo de capital de risco. Foram investidos 13,5 milhões de euros e até agora devolvemos 600 milhões para os nossos investidores. E isso não é tudo. O capital inicial foi multiplicado em 44 vezes, um exemplo de sucesso que poderia ajudar empresas na hora de captar recursos. Será que vai ficar mais fácil encontrar quem financie inovações? Ela conhece bem essa busca e celebra o êxito da BioNTech. Cada história de sucesso ajuda a indústria e o setor. A startup dela oferece serviços médicos, até o momento sem lucros. A busca por capital é sempre uma questão importante, especialmente no começo. Tudo começa com um investimento semente, o primeiro financiamento, quando há uma ideia ou até um primeiro produto. A partir daí vem as rodadas de financiamentos. Uma startup deve poder crescer antes de gerar lucros. Quem tem dinheiro pode investir. Em geral, são pessoas que trabalham gerenciando fundos de investimento. Elas estão à procura de ideias com grande potencial. Para nós, o interessante são empresas que não estão pensando no agora ou no que farão no ano seguinte, mas que projetam o futuro 10 anos à frente e pensam o que precisará ter sido feito até lá para mudar o mundo. Ele tem um grande objetivo. Andreas Bergman é bioquímico e investidor. Ele apoia a pesquisa sobre os efeitos da sepse e tratamentos. Para cada ideia promissora, ele funda uma empresa. Fundei 15 empresas no total. Uma delas vende aparelhos como este. Em 20 minutos, eles mostram biomarcadores de um choque séptico iminente. Outra firma pesquisa um medicamento para ajudar em caso de choque séptico. Um anticorpo evita que os vasos sanguíneos se tornem permeáveis. Funciona. Testes em humanos estão prestes a começar, mas a fase 3 da pesquisa é cara. Frauke Hein precisa de 80 milhões de euros para isso. Como ela vai conseguir? Precisamos estar preparados para sermos transparentes sobre onde queremos chegar, quais são os riscos e as chances. No que diz respeito ao choque séptico, o número de pacientes é altíssimo. Uns 500 mil nos Estados Unidos e Europa por ano. São números incrivelmente altos. Mesmo assim, é difícil conseguir 80 milhões de euros em capital, especialmente na Alemanha. Os fundos americanos estão mais dispostos a assumir riscos que os fundos europeus. Nos Estados Unidos, bilhões são investidos.
No caso dos fundos europeus, oscila entre 50 e 120 milhões. Millionen mal 120 Millionen. Wir brauchen dringend mehr Geld und wir brauchen vor allen Dingen Precisamos de mais dinheiro e, sobretudo, mais pessoas nos países ricos dispostas a investir uma parte do seu dinheiro. auch in sowas É stecken. necessário levar em consideração que somente na Alemanha as economias particulares estão em torno de 6 trilhões de euros. 6.000 Milliarden Euro. Mas o risco é grande. Se a empresa fracassa, o dinheiro vai embora. A BioNTech é o exemplo contrário. A empresa somou perdas durante anos, porém os investidores continuaram colocando dinheiro. E o fundador, antes da pandemia, trabalhou incansavelmente em uma abordagem terapêutica não testada. O horário em que trabalhamos ou estamos livres não é definido, mas considero um privilégio poder realizar um sonho. Als Privileg hier, den Traum, den wir geträumt haben, auch leben zu können. O Gur Sain vem de uma família de imigrantes, assim como 1 em cada 5 empreendedores na Alemanha. Sophie também. Segundo a Associação Alemã de Startups, os empreendedores de origem estrangeira recebem, em média, menos capital que o restante, mas não desistem. Muitos empreendedores com passado migratório, que conheço pessoalmente, e eu mesma, conseguiram transformar em algo positivo o fato de serem tratados de forma diferente. Para mim, foi uma motivação para me provar, mostrar do que sou capaz. Muitas ideias inovadoras estão guardadas em computadores e laboratórios, e empreendedores estão decididos a mostrar o valor delas. Mas só com o apoio de investidores será possível fazer com que as ideias sejam realizadas e, em último caso, gerem benefícios. Essa edição termina aqui. A gente lembra, você pode rever o programa no canal da DW Brasil no YouTube, se inscrever, compartilhar e comentar também. É um espaço para você contar para a gente o que achou. Na nossa página dw.com/futurando, as reportagens também ficam disponíveis separadamente e lá você fica sabendo ainda como concorrer a brindes da DW Brasil. A gente fica por aqui então, mas na semana que vem tem muito mais. Até lá!